tem alguns movimentos interessantes que estão acontecendo, né? Primeiro é a questão dessa parte de exploração de eólicas offshore, que o município tem que se preparar. O porto, obviamente, vai ser um agente super importante, né, nesse meio todo. Não tem como a gente dissociar o porto da Secretaria do Meio Ambiente, da cidade, né, de outros atores aqui, da universidade, né, de investidores também. Então acho que é muito importante que a gente pense no futuro, obviamente também no futuro não tão distante, mas as coisas estão acontecendo. Então, a gente tem também a questão ambiental que tem que ser sempre pensada, que é a questão da dragagem, como lidar com isso, né? Principalmente com a parte, não só com a parte ambiental, mas com a parte social junto. Todas essas atividades que são feitas de dragagem, elas sempre causam um impacto social junto, né? Então, nós já temos um histórico, né, de conflitos sociais associados à dragagem, que muitas vezes prejudicaram também o porto, né, envolvem outros entes, como o Ministério Público Federal, outras partes. Então, preparar um plano de dragagem, que ele seja um plano de dragagem viável, com um consentimento social, ele é importante, porque no momento em que a sociedade também não se vira contra essa ideia, ela está se virando contra a própria cidade, né? Uma vez que o porto é um vetor de desenvolvimento gigante que não pode parar, né? Não tem como parar o porto. Para parar o porto, vai parar a cidade. Então, e também ficar brigando, gastando tempo, estando em conflito, retira o tempo do poder público, né? Dos agentes públicos e também da sociedade, que acaba conflitando. Então, acho que é ruim para todo mundo. Acho que essa preparação, ela é importante, uma preparação que poucas vezes talvez tenha se pensado, né? Se vive muito no meio público, o que se sente se apaga muito incêndio e se tem pouco planejamento, né? Então, se tendo planejamento, entendendo como que essas esferas conversam, como que elas conversam e as competências que cada uma tem, isso é de fundamental importância para que tu consiga evitar conflitos e fazer com que o desenvolvimento ocorra de uma forma fluida e sustentável, para que todo mundo possa também fazer parte do processo. Eu acho que isso é muito importante sempre, né? Tu ter legitimidade naquilo que tu está falando, né? Naquilo que tu está fazendo. E a legitimidade, ela passa sempre por escutar as pessoas, por entender pontos de vista, né? É um processo que demora um pouco mais, mas com certeza ele evita que na frente tu vá perder mais tempo, né? Então tem que ter, eu acho que essa preparação ela é importante. Então temos aí as eólicas offshore, que certamente vão trazer impacto social grande também, impactos ambientais, que ainda não sei nem mensurar, dependendo do tamanho que as coisas acontecerem, ainda está um pouco incerto, mas a gente precisa preparar, né? Temos aí talvez que está para acontecer, talvez em um curto espaço de tempo, é a questão do hidrogênio verde, e tem também a parte, tudo muito ligado à questão da energia, né? Também a parte da termoelétrica, né? A termoelétrica é um outro investimento que está para acontecer, está com algumas dificuldades no meio jurídico, mas ela pode acontecer a qualquer momento, né? Então já teve aí algum tipo de processo feito, todo o rito foi cumprido, né? Teve audiência pública, tudo, mas isso ainda certamente vai causar também conflitos, né? Diferentes interesses, espaços. Sempre digo que o Rio Grande é um lugar onde tu tem múltiplos ambientes públicos, né? E que tem muitas pessoas que utilizam esses espaços de diferentes formas. E essa é a complexidade de tu fazer uma administração pública, principalmente em um lugar complexo ambientalmente falando. O Rio Grande não é um lugar comum. O Rio Grande é um lugar onde tu tem muitos tipos de ambientes na mesma localidade, com diferentes tipos de ocupações, interesses, né? Então aqui nós temos praia, que é praticamente um ecótono, né? Ou seja, tem uma transição de um ambiente de banhado para um ambiente de mar. Então tu passa pela praia, duna, tudo isso é super importante, rico biologicamente, potencial gigante de turismo, e é usado por diversos espaços, por turistas, de pessoas que querem explorar, já exploraram até areia de forma ilegal no passado, pessoas que querem trafegar de carro, trafegar de jipe em cima das dunas, né? Outras pessoas querem pescar, então tu tem interesse difuso ali naquela área. Ao mesmo tempo também tem a questão do campo, do agronegócio,
Então tem outros interesses na questão do agronegócio, a forma de se relacionar também com a questão da natureza. Tem o porto, que é outro vetor também de desenvolvimento que se relaciona de outra forma com um estuário, com uma área, até com a questão do modal terrestre também, né? O modal viário. Temos diferentes sindicatos, sindicato rural, sindicato de pesca, temos a pesca. Então temos outro tipo de relacionamentos também. Então assim a gente começa a colocar nisso tudo uma complexidade muito grande de interesses diferentes, né? Então, e é difícil entender isso e colocar isso no papel como um planejamento. Então sempre é um caminho que tem que ser trilhado, que está começando, porque poucas vezes eu acho que se teve talvez a visão de ter que conversar e entender as partes, as pessoas, o que acontece nesse espaço, dessa forma, e tentar integrar isso em um plano, né? Então vamos precisar, acho que aí vai precisar dar uma caminhadinha, dar uma patinada no mesmo lugar, vai fazer parte do processo também, mas certamente acho que legitima as ações que vão ser tomadas. Se não pensar dessa forma, vão continuar apagando incêndio, vão continuar gastando dinheiro público, as pessoas vão continuar, né, irritadas, em conflito com as coisas que estão acontecendo. Também não estou dizendo aqui que isso é salvação do mundo, né? Porque não é. Porque a gente sabe que conflitos, obviamente, vão existir, pessoas que nunca vão se sentir parte do processo, por mais que tu abra as portas, que tu sempre diga, não, olha, pode entrar a hora que tu quiser e tu pode sair o que tu quiser do processo, mas daí vão levantar o dedo para dizer que não foram consideradas, que estão fazendo um mal para elas. Então assim, isso sempre vai existir, mas o negócio é a gente reduzir muito isso, né? Para achar um caminho onde isso seja reduzido, que hoje que parece que está tudo tensionado para todos os lados, né? Então, questão de desenvolvimento econômico, eu acho que ninguém discorda que é um caminho necessário a ser trilhado, né? Então temos que achar um caminho aí um pouquinho mais equilibrado para a parte ambiental, social e econômica. A Secretaria de Meio Ambiente, o município, ele se relaciona com o porto dentro das suas competências, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar sempre, né? Qual é a competência que tem a Secretaria do Meio Ambiente dentro da parte desse relacionamento com a questão do porto ou outros entes, né? Mas basicamente hoje a gente tem uma relação muito boa, né, com o porto. A gente está caminhando muito junto, por exemplo, esse plano de dragagem que está se pensando em fazer de uma forma diferente, de não se fazer as dragagens tão grandes, que se faça talvez dragagens menores e mais constantes. Ela passa por uma conversa também com a Secretaria do Meio Ambiente para que a gente torne viável o uso benéfico do material dragado para recompor marismas. Isso passa com a Secretaria, passa por um licenciamento, passa por uma parceria, por um entendimento de que isso é viável, que isso é importante, que a gente pode fazer disso um case de sucesso. Porto colaborando com o município também para recuperar marisma, ao mesmo tempo a gente está falando em aumentar serviços ecossistêmicos, né, da área. Então assim, muitas das coisas que passam pelo porto acabam passando junto com a Secretaria, dentro da sua competência, logicamente. Então eu acho que alguns projetos, o porto tem também os seus monitoramentos, a sua parte de monitoramento ambiental, que faz junto à universidade, e esse banco de dados é um banco de dados rico, que serve não só para o porto, mas serve também para que seja acessado em outros momentos e possa servir como norte para se desenvolver outras atividades, seja ela a parte de licenciamento ambiental, propostas de criação de unidades de conservação marinha costeira na área, né? Então esse banco de dados que o porto tem, ele também pode se integrar nos interesses do município para fazer essas avaliações, para dar os destaques que devem ser dados em relação a jogar luzes do quão importante é a questão da biodiversidade para esse local, né? O quão rico é esse local para a questão de biodiversidade e também para a manutenção da vida, não só nessa área, mas nas áreas próximas, para que as pessoas possam economicamente também explorar, que isso, de novo, né, isso é parte do sistema, né? O homem, ele é a parte integrante desse sistema e não pode ser pensado de uma forma diferente. Não podemos pensar que o homem está fora da caixa disso, né? Então, eu acho que essas são conversas que a gente acaba alinhando bastante com o porto. Acho que a parte de educação ambiental é uma parte importante também. A gente sabe que o porto desenvolve, a secretaria às vezes também se envolve, né, em possíveis acidentes, formas de controle, né, de risco, a questão das mudanças climáticas. Não tem como não se falar nisso e não ter o município protagonizando isso junto com o porto,
né? Então a gente até sabe que o porto tá dentre os portos do Brasil tá em uma situação de altíssimo risco, né? Um estudo encomendado. Então a gente então dá para ver assim. Na verdade, são conversas que tem que ter, mas tudo isso sempre passa também pelo campo político, né? Então o campo político é importante. Hoje as coisas estão muito boas, né? Muito bem alinhadas. As coisas acontecem, tem muita conversa, né? Não se tem adversários nem inimigos, se tem na verdade um pensamento comum, pensamento uma linha de pensamento muito parecida. Os atores que hoje estão ocupando esses cargos são atores que pensam de forma parecida, obviamente nem sempre iguais, mas que tem uma mesma linha de pensamento, uma linha de uma abordagem similar de como tratar as coisas, né? Bom, lá no Porto, o próprio Henrique, quem está cuidando da parte da parte ambiental, de segurança, é um gestor assim, espetacular e com muita experiência na parte da gestão, né? De unidades de conservação, na parte de gestão ambiental dentro do ICMBio. Então acho que tem, assim, parece que os astros se alinharam, né? E a gente tem que aproveitar esse momento para conseguir colocar tudo isso dentro aí desse planejamento. Que se a gente não se conversar, se a gente não conversar com as diferenças políticas, das suas atrações de investimentos futuros, né? E preparar o campo para que isso ocorra e não conflite. Eu acho que esse que vai ser o grande desafio que a gente tem junto com o Porto, que a gente tem que pensar. Porque o município, embora ele tenha suas competências municipal, seja limitada até um certo ponto, né? Por questão de empreendimentos, de licenciamento, o município é onde as coisas acontecem, né? Então o município tem que participar, seja ele só, no caso, ou não só licenciador, mas sim ser escutado também no processo de como é que pensa as políticas públicas ambientais e de desenvolvimento, né? Porque não adianta, foi aquilo que eu estava comentando mais cedo, tem que ter legitimidade dentro do processo para que o conflito seja suavizado, seja minimizado.